Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2025. Eu queria me desculpar mais uma vez, né? Por ontem não ter fechado o boletim econômico Madrugues com vocês e também nesse novo formato aí agora com o Patrick. E também a ele, né? Mas a dor de cabeça ontem me pegou e eu fiquei sem jeito. Não tinha como, não tinha condições físicas, não tinha condições nenhuma, tá? Ainda tive que tomar codeína e tudo isso, infelizmente, foi um atraso assim, né, sem precedentes. Mas eu espero, eu tinha deixado tudo preparado para essa noite de ontem, então o fechamento de sexta-feira é lógico que é o mesmo que vai continuar amanhã, e amanhã um bate-papo, tá? Nós vamos fazer isso, uma aula, como se fosse um bate-papo com vocês sobre ETFs, tá? As várias maneiras que a gente tem de investir sem ficar aí preso a um determinado ativo, tá bom? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Além disso, os ETFs, que é os Exchange Trade Funds, né? Eles têm ainda a facilidade que outros ativos não têm, que é a liquidez, né, imediata e também direta, e você pode investir aí em várias economias do planeta e commodities como o ouro, aqui pela B3 mesmo, tá? Que nós falamos já, né? Eu e Patrick, na quinta-feira, parece, né? Que foi. Bom, outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte: por favor, não reparem a repetição aqui do figurino do vovô aqui, porque infelizmente não deu, eu não tenho roupa, como eu falo sempre, né? Eu não tenho roupa de verão, eu tenho roupas de inverno. E aí, como eu não comprei nada ainda, e nem vejo motivo para isso ainda também, não é hora de gastar, não é hora de fazer nada disso. Vamos usando o que a gente tem mesmo, tá? E amanhã também eu quero colocar aqui junto um vídeo que está circulando aí pelas redes sociais, todos os canais de direita, tá? Bom, mas o título do boletim opinião de hoje é a mega operação policial no Rio de Janeiro e as eleições legislativas na Argentina. A crônica, ela é uma cortesia da revista Oeste, né? Ou do canal Oeste Sem Filtro, créditos e direitos autorais. A revista Oeste apoia os mesmos valores que nós da direita conservadora, tá? E que não apoia flores para bandidos, viu? A leitura dessa crônica é de acesso livre para os assinantes e os não assinantes, tá?
fizeram questão de deixar aí a Branca Nunes, que é a editora-chefe, tá? Essa edição é assinada pelos jornalistas Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel e Branca Nunes, diretora de redação. Segue embaixo aí o link da revista Oeste para todos os créditos e direitos autorais. Você ouviu o YouTube? Pois é, tá? Siga também as redes sociais da revista Oeste, viu? Tem muita coisa lá que vocês vão gostar demais da conta, tá? Opiniões para quem gosta de coisa, né, interessante aí tudo, tá bom? Além do mais, você pode assinar aí a revista Oeste aí por durante um tempo aí, né? Eu não tenho aqui agora não, mas em condições assim, bem tranquilas, tá? E depois que assinar, vocês nunca mais vão querer assinar nada de Globo e CNN, nem nada não, tá bom? Revista Oeste, edição 204, do dia 31/10/2025, de outubro, né? Então, 31 de outubro de 2025. Rio em guerra. Mega operação desencadeada pelo governador fluminense tenta recuperar o domínio territorial das favelas carioca, que há décadas foram abandonadas pelo poder público e entregues ao controle de grupos criminosos, tá? A mega operação policial no Rio de Janeiro e as eleições legislativas na Argentina estão entre os destaques desta edição, viu? Essa vitória acachapante de Javier Milei agora deixa a esquerda do Brasil ainda mais perdido. Lembrando aqui antes ainda, tá? Que se vocês ouvirem ratos, cachorro, gritos no meio da rua, apesar de um muro muito alto que tem aqui, mas infelizmente não impede gritos, carros, buzinas, etc. Tá bom? Boa noite a todos e vamos então a nossa crônica. No começo dos anos 1980, o governador Leonel Brizola praticamente proibiu operações policiais nas favelas cariocas, rebatizadas por ele de comunidades, entre aspas. O resultado: explosão populacional em áreas de alto risco e fortalecimento das organizações criminosas. 40 anos depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, agora presidente também da mesma corte, decidiu limitar operações policiais nesses locais a casos absolutamente excepcionais e proibiu sobrevoo de helicópteros
no espaço aéreo dessas comunidades. As ações, caso ocorram, devem ser justificadas e comunicadas previamente ao Ministério Público. Resultado: os morros do Rio foram transformados em zona de exclusão. Ainda aparecem nos mapas como parte do Brasil, mas estão fora do controle do Estado, ou seja, no controle de um Estado paralelo chamado Comando Vermelho. Nesta semana, a mega operação desencadeada pelo governador estadual tenta recuperar o domínio sobre esses territórios. Os políticos incumbidos de cumprir mandatos. Vou repetir, pode? Os policiais incumbidos de cumprir mandados de prisão foram recebidos pelos bandidos com barricadas, disparo de fuzis, drones munidos de granadas e bombas. Ainda assim, os militantes de esquerda se aliaram aos criminosos, dos quais mais de 120 acabaram mortos durante o confronto, né? Aqui uma pausa para só um adendo. Foram visitar o capeta e foi tarde. Eles também exigem a prisão do governador Cláudio Castro. Outro adendo, tá? Eu não sei se vocês viram uma sessão de anteontem mesmo, né, lá na Câmara dos Deputados. O líder do PT na Câmara, o tal Lindinho, que se falar aqui bem capaz de o vídeo ser derrubado depois, porque ele é todo protegido, né? Então, mas vocês sabem de quem, né? Aquele Lindinho, noivo, marido, namorado, amante, ou sei lá o que, daquela Hoffmann lá, né? Ministra de negociações, sei lá, com o Senado, com a Câmara dos Deputados e tudo, mas na verdade ela não faz merda nenhuma, né? Ele pediu, aliás, é o que ele sabe fazer de melhor, né? Pedir ao Papai Supremo a prisão imediata do governador Cláudio Castro pela chacina que ele cometeu ou mandou cometer. Mas, na minha opinião, e na opinião de vários, né, inclusive do governador, policiais e também do ex-comandante também do BOPE, né, que foi também roteirista do filme, né, aquele filme lá, BOPE mesmo, deve ser BOPE mesmo, né, não sei. Então, ele falou, não foi, ô meu caro, aquilo ali não foi uma chacina, e sim uma faxina que foi feita. Nesta semana, a mega operação desencadeada pelo governador estadual tenta recuperar o domínio sobre esses territórios.
Os policiais incumbidos de cumprir os mandados de prisão foram recebidos pelos bandidos com barricadas, disparo de fuzis, drone munidos de granadas e bombas. Ainda assim, os militantes de esquerda se aliaram aos criminosos, dos quais mais de 120 acabaram mortos durante o confronto. Eles também exigem a prisão do governador Cláudio Castro. Eu já tinha lido aqui, mas só para reforçar aqui, tá? Abre aspas. A polícia é demonizada por parte da elite, enquanto a bandidagem acaba sendo enaltecida, fecha aspas. Constata Rodrigo Constantino, fazendo um outro adendo, tá? Rapidão. Esses aí, os intelectuais, jornalistas da Rede Globo, da CNN, que tentam de tudo quanto é forma passar pano para essa bandidagem que, primeiro, olha, tinha uma casa lá que tinha 2 anos que o carro dela não podia sair da garagem. Por quê? Porque simplesmente estava com uma espécie mesmo de barricadas também, e essas barricadas, trilhos de trem de ferro ali, de linha férrea, né? Puseram lá. Quando os policiais adentraram, né, depois de ter levado esses bandidos para mata, para fugir da área urbana, e aí confrontando tiro com tiro, né? Claro. Então os bandidos levaram a pior, porque o BOPE é altamente especializado. Acontece também que foi durante mais de 12 meses, eles vêm já planejando com inteligência, com tudo, essa operação. E aí, né, então eles entraram primeiro na comunidade para mostrar para eles que eles estavam retomando a parte do Estado. E aquilo ali não ia continuar. Acontece que os bandidos caíram na arapuca justamente da polícia. Por quê? Eles foram para o caminho da mata, um nome até a Serra da Piedade, eu acho que é isso mesmo, né? Ou da Misericórdia, Serra da Misericórdia. Parece até meio que, como que eu posso dizer isso? Parece um tanto que, né, é estranho isso aí, né? Mas não teve misericórdia não. Então o tombamento e a extinção desses CPFs aí foi mais do que necessário mesmo. Agora, para a elite, né, que os antropólogos, aqueles que só ficam também, igual eu tô aqui, né, com arzinho e tudo mais, na tranquilidade, enquanto que esses soldados, esses bravos heróis e guerreiros, estavam lá naquelas matas, mas eles são treinados para passar fome, passar sede, à noite, frio e tudo mais, né? Aí o que aconteceu? Os bandidos, a hora que chegaram lá,
encontraram o muro do BOPE, né? E aí é que eles se ferraram. Mas, então, depois daquela declaração de Lula da Silva lá na Indonésia, dizendo, né, que o bandido é vítima do usuário, que se não fosse o usuário não teria o traficante, quer dizer, né, o traficante. Pelo amor de Deus, me poupe, né? Como é que pode uma coisa dessa? E ainda nomeia o tal de Boulos aí para secretário de Estado. Esse cara vai fazer, e aguardem, tá? Aguardem para vocês verem o que é que esse elemento vai fazer até o final de 2026. Vocês vão ver, tá? Aí que vai ter invasão, que vai ter tudo, mas pelo menos uma coisa boa teve nisso tudo, né? Pelo menos trabalhar agora ele vai, né? Coisa que nunca fez na vida dele, né? Então, esses jornalistas que nunca pisaram numa favela. Aí, ó, tá vendo o som aí, gente? É impossível, tá? E esses também, esses militantes que não vão em favelas nem nada, né? Igual, por exemplo, agora veio a senhora Benedita da Silva com mais aquela irmã da Marielle Frank. Essa Marielle, ela não morre nunca, eles não deixam a mulher morrer, né? Ela não morre nunca, porque toda vez surge de novo o caso dela lá, né? Subindo lá e recebendo abraços, beijos de alguns defensores de traficantes, de criminosos, né, da comunidade. Isso aí não adianta. Mas a Benedita veio dar agora como deputada federal, ela falando lá que ela governou o Rio por 9 meses sem dar um tiro, né? E fez as melhores políticas públicas lá. Só que acontece que o ex-comandante do BOPE, né, com números, mostrou para ela e desmascarou a mulher, falando que foi a maior letalidade que já houve em todos os tempos, né? Aliás, eles querem o seguinte, que enquanto que os bandidos recebem os policiais com fuzis, né? Sei lá o que, calibre e tal, né? Russos, indonésios, venezuelanos, peruanos e sei lá mais de onde que vem, né? Então, eles queriam que os nossos policiais subissem lá com flores, com pombinhas brancas, com isso, e aí fica complicado, tá? Bom, então eles demonizam a polícia, né? E batem palma para a bandidagem. O discurso segue a cartilha lulista, repetida por seus devotos, afirma a reportagem de Silvio Navarro. Há poucos dias, durante a viagem à Indonésia, o presidente resumiu sua nova tese sobre segurança pública. Abre aspas. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Fecha aspas. Pegou mal, muito mal. No dia seguinte, a equipe de propaganda de Lula até tentou dizer que a frase havia sido mal colocada.
fora do contexto, mas já era tarde demais. Acima do tráfico de drogas, a maior fonte de renda dos criminosos vem dos territórios dominados onde atuam, como mostra Isabela Jordão e William Grisáfilis, nesses locais onde os criminosos controlam o gás, a luz, a internet, a telefonia, o transporte e tudo mais, tá? E ainda cobram propina dos comerciantes. Se não pagar, é mortos. Até mesmo vendedores ambulantes. Ou você compra deles ou você vai estar morto. Também são esses grupos fora da lei que comercializam cerveja, carvão e cigarro e carne para churrascos. Os moradores se tornam refém. A omissão do poder público fez com que o Comando Vermelho, organização majoritária no Rio de Janeiro, se espalhasse por 24 dos 26 estados da federação. Pois é, meus caros, você já pensou, você abre seu negocinho lá na comunidade, na favela, né, que é um nome mais bonito, né, na favela, e aí você, tendo lucro ou não, você tem que pagar, porque se você não pagar, você não vai utilizar aquele lugar. Ou você fecha, ou você é morto, fuzilado, ou vai para o tribunal deles lá. Essa mesma omissão do poder público contribuiu para institucionalizar a corrupção. Mais provas que documentam esse absurdo vêm sendo reunidas pela CPMI, que investiga a abordagem que afeta aposentados e pensionistas. Os avanços da comissão já conseguiram delinear o modus operandi da quadrilha e identificar alguns dos principais integrantes. Christian Costa e Sara Pérez traçam o perfil de um deles, Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, né? E seu vice, irmão de Lula da Silva. Olha, tudo isso tá tudo atrelado, tá? Fazendo um novo adendo aqui, tá tudo atrelado. Por isso que o PT, né, que o senhor Lindinho, a Hoffmann e a petralhada toda lá, é tudo contra a CPMI do INSS. Gente, quantos aposentados foram roubados aqui no Brasil, né? Os caras trabalharam, deram o sangue a vida inteira e agora, na hora de receber o seu, o seu direito, que é de direito, né? Tem assinatura deles lá que eles nunca assinaram para contribuir para esses pseudo-sindicatos, ainda mais para sindicatos para uma função que não é laboral, que já foi, mas não é.
Agora, aposentadoria e pensionistas não é. Então, para que sindicato? Sindicato porque, né, tudo foi criado na era Vargas, em 1939, e que depois voltou aí, né, a luz dos governos petistas aí. E pior, depois que nós adentramos no século XXI, né, a partir do anos 2000, nós temos 18 anos desses 25 anos do século XXI, né? Nós temos 18 anos governados pelo PT. E é uma desgraça atrás da outra, sabe? É corrupção, é isso, é aquilo, é tudo de merda. A dívida pública já ultrapassou os 8 trilhões de reais. Não vai ter dinheiro, mas vai porque ele vai imprimir dinheiro de qualquer maneira, né? Ou vai, não é possível, né? Ou vai deixar essa conta aí explodindo e tudo mais e tal, e foda-se. Agora, pior do que isso, né, é que o Banco Central já está com as pernas quebradas, porque se subir os juros mais do que já está para frear a inflação, como que vai fazer, gente? Vai quebrar tudo, vai quebrar as empresas, vão quebrar tudo. E outra, a gringaiada que investe aqui no Brasil, eles investem a curtíssimo prazo. Enquanto os juros estão altos aí, eles vêm e aproveitam. Mas só que agora, com tanta notícia só de merda e de bosta que vai saindo daqui pra lá, que o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo aqui, você acha que esses gringos, com tanta insegurança jurídica, o Moraes sendo dono do Brasil, que agora quer ir, né, deu 24 horas pro Cláudio Castro, né, simplesmente, ó, eu quero saber de que foi que os cento e tantos bandidos morreu, eu quero CPF, eu quero identidade, eu quero qual arma que matou, eu quero saber quantas perfurações, eu quero saber isso, eu quero... gente, isso é papel de superior do Supremo Tribunal Federal? Isso é trabalho de perícia, isso é trabalho de Supremo Tribunal Federal, não? Mas, como sempre, o senhor Moraes está envolvido em tudo, né, aqui no Brasil. Aliás, o governo Lula é apenas um fantoche desse camarada, né? Ele manda aqui, ele manda em tudo, né? Mesmo ele estando sancionado aí, não importa, ele manda em tudo mesmo. Então, resta a nós agora, né, esperar para ver o que vai dar. Tomara que a nossa população aí, com essa reunião dos governadores aí que deram total apoio ao governador do Rio, Cláudio Castro, para, né, então, intimidar pelo menos um pouco essa ação do Supremo. Mas acontece que quem é que intimida Moraes? Ninguém. Nem Deus, nem o capeta, nem Trump, nem nada, né? Esse homem é totalmente uma coisa avessa a tudo nesses 60 anos que eu já vi na minha vida. Continuando, vem da Argentina as notícias animadoras. As eleições legislativas realizadas no meio do mandato presidencial
marcaram o fim de um extenso ciclo dominado pelo peronismo populista, que era o mesmo desse daqui, aliado à esquerda. A disputa eleitoral confirmou o apoio massivo da população ao projeto de governo de Javier Milei. Pudesse prever a insatisfação de privatização, a redução do Estado, o aumento da segurança jurídica, o combate ao narcotráfico e à corrupção, fora o resto. O Brasil de Lula corre em velocidade crescente no sentido oposto da história. O Maduro o Javier Milei já classificou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. O governo do Paraguai, também me desculpe aqui, eu esqueci o nome aqui também, já reforçou as fronteiras, assim como o Javier Milei, e também colocou como organizações terroristas. E o Uruguai também está indo para o mesmo caminho, apesar de ser um governo de esquerda. Bom, essa edição, então, é assinada pela diretora de redação Branca Nunes, tá? Assinem a revista Oeste, viu? E também os canais aí nas redes sociais, inclusive no YouTube, tá? Programações excelentes. Hoje à noite começa o Oeste, como é que chama aqui agora, que eu esqueci aqui, Oeste a Brasileira, é isso mesmo? Outra coisa, né? Sábado, dia 1º de novembro, às 20 horas, tá? Então começa, já começou, né? 21h07, tá? Bom, com a participação de Pedro Almeida, Guilherme Fiuza e Nívia Kelmer, tá? Você morre de rir das paródias que eles fazem. É ao vivo, tá? Para todos vocês. Então, aqui a editora é a editora Tipuana Limitada, viu? E esse e-mail foi enviado para guilherme.vetorial@gmail.com. É para onde vocês podem também enviar perguntas para mim, caso vocês não queiram aí. Mas qualquer coisa, por favor, deixem seus comentários aqui, eu vou ler todos. Gente, esse canal é o único canal que não tem comentários, eu não entendo por quê. Então vamos deixar aí os comentários de vocês, tá? Vamos participar aí, por favor, e eu vou ler, vou responder, sim, porque eu sei que vai ser poucos mesmo, então eu vou ler, vou responder tudo bonitinho, e amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhe ele com muitas pessoas que vocês querem
né, com quem vocês quiserem. Essa crônica foi muito linda, muito boa. A capa desse vídeo também é a própria capa da revista Oeste. Vai ficar muito legal e eu espero contar aí com a nossa audiência, deixando aí o like de vocês, por favor. Não é porque é gravado não que, né, não precisa, mas eu fiquei com medo de passar mal, gente. Tá, por isso que eu fiz isso aqui gravado, tá? Então eu agradeço muito, viu? E por favor, acione aí, se inscrevam no canal, se possível, tá bom? Se inscrevam e vão bater a nossa meta de 6.000 inscritos até dezembro. Agora é o penúltimo mês do ano, né? Eu queria tanto chegar aos 6.000 inscritos no nosso canal, mas está diminuindo. Incrível, né? Bom, meu muito obrigado a todos vocês. Um ótimo sábado, uma ótima noite e até amanhã com o nosso bate-papo de mercado, tá bom? E, na verdade, é uma verdadeira aula de ETFs que vocês vão ter também, tá bom? Valeu, obrigado.